Olá, amigo investidor! Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Porque acho que uma coisa que é importante falar é que tem muita gente começando a investir agora, né? Só que qual que é a ideia? Você ser investidor para a vida inteira, para, enfim, ensinar seus filhos, amigos e tudo mais. E uma coisa que é muito importante na hora de você calcular os impostos é a parte do seu custo médio, né? Sim. Então, vamos supor que você investe aí na, sei lá, na Sanepar faz 2 anos já. Você vai continuar investindo nela para os próximos 10 anos? Você vai ter que pegar o histórico do seu custo médio. Sim. Desde quando você começou a investir. Então, a gente ajuda bastante com essa parte mais pesada do cálculo mesmo, fazendo isso aí em poucos cliques, em questão de praticamente segundos. E também ajudando o pessoal a entender melhor as regras, enfim, para conseguir, de fato, ficar confiante e reduzir essa barreira, né? Tem bastante gente ainda que, por exemplo, não investe lá fora porque acha que o imposto é complicado e tal, e não é bem por aí. Então, ajudando o pessoal também a ficar mais tranquilo para investir cada vez mais e melhor. E outra coisa, né? É totalmente gratuito, né? É totalmente gratuito. O pessoal que, enfim, ainda não conhece, quiser entrar lá, é velotex.com.br. Tem até o QR Code aqui na tela. Quem quiser olhar, só colocar o celularzinho ali, você já vai estar vendo, né? E sendo direcionado para o site. E é muito legal, porque uma coisa que aconteceu, né, com alguns seguidores meus, eles não declararam o imposto de renda. Sabe o que aconteceu? Nesse ano que passou aqui, travaram o Pix deles. O Pix? Sério? O Pix, então, sei lá, tinha um monte de seguidor que falou assim, ó, eu não consigo fazer Pix, tá dá irregularidade. Faz de conta, se o cara já declarou e acabar não declarando... É porque o Pix é a rede do governo, do governo, daí então ele trava, você não consegue receber Pix e nem mandar. Olha que doido, né? Então um monte, não foi só um não, foi um monte, travou o Pix ali, aí eles regularizaram, aí depois o governo já liberou e tal. Eu acho que aqui é até interessante você falar isso, porque tem muita gente que acha que eu vendi, mas eu sei que eu não vou ter que pagar imposto, então eu não vou fazer a conta, ou tive prejuízo, então também não vou fazer a conta. Esses são 2 pontos cegos, vamos chamar assim. Por quê? Primeiro que a Receita sabe tudo que você vende no ambiente Brasil, porque ela é totalmente interligada com as corretoras, então ela sabe, né? Até dizem as más línguas aí que a Receita tem 8 andares do computador delas e tal. Tem, né? Da inteligência. Mas, enfim, o que acontece, né? Ela tem como saber se você vendeu ou não, que é o chamado imposto dedo duro, né? Que é aquele imposto que fica retido na fonte ali. E aí, tem gente que acaba só tendo prejuízo, e aí chega na declaração anual e fala, só tive prejuízo, nem vou falar nada. Só que a declaração anual do imposto de renda, ela funciona para você, de fato, contar para a Receita Federal tudo que aconteceu com o seu patrimônio, com a sua renda, de fato. E as pessoas não fazem isso. E isso tem 2 problemas. Por quê? Primeiro, se você não declara que você teve prejuízo, você não vai conseguir levar esse prejuízo para o ano seguinte. E aí, quando você tiver lucro, você consegue abater esse prejuízo do lucro e pagar menos imposto no final do dia. Então, se você não calcula, você não consegue fazer isso. E também tem casos que a Receita sabe que você vendeu, mas você não declarou absolutamente nada. E mesmo só tendo prejuízo, isso acaba dando malha fina, acaba bloqueando o CPF, enfim, tendo todas essas complicações. Então, o que o pessoal tem que se habituar, e aí a gente ajuda muito isso na nossa plataforma, porque é muito rápido, cara, vendi, faço o cálculo, deixo tudo certinho, porque aí você tem que pegar as informações mês a mês, e aí na hora da declaração anual, que a gente vai chegar nesse período agora em março, se você já tem tudo calculado lá, fica muito fácil, né? Porque a gente já pega os dados e tal, e aí, enfim, economiza horas do teu dia se você tivesse que fazer isso ou na mão, ou até mesmo em um Excel. No Excel ia dar muito trabalho. Então, e você pode fazer a conta também dos meses anteriores, né? Então a gente consegue pegar dados de até 18 meses para trás. Bacana. Então se você, sei lá, entrou agora, fala, putz, eu sei que eu vendi, mas eu não janeiro fiz a de conta, 2021, você consegue pegar fazer tudo. E já sai a DARF calculada já sai a DARF automaticamente com multa e juros. Com multa e juros? Caraca, que legal.
Então, sei lá, é assim, gente, se você tivesse vendido 23 mil com lucro ou prejuízo, você coloca lá o período na Velotax, né? É só fazer a integração bem simples, né? Você integra lá bem simples. Lá bem simples. E aí escolhe o mês e o ano que quer calcular, e aí vai calculando mês a mês. Caraca, mano, E sensacional. também, essa parte do prejuízo, ela é importante, porque, por exemplo, vamos supor que você sabe que você teve prejuízo em algum mês, e aí você deixa calculado lá, e aí pros próximos meses ele já vai puxar automaticamente, entendeu? Então você não vai precisar lembrar que eu tive um prejuízo aqui, tem que deixar anotado. Então isso daí a gente também já faz esse trabalho. Porque o prejuízo você abate nos lucros futuros, exatamente, né? E você deixa de perder dinheiro também. É uma forma de você... Até enfim, ex-alunos e alunos, pessoal que eu conheço, até perguntava, né? A bolsa tá em queda, sei lá, desde o meio do ano passado pra cá, né? Compensa vender porque geralmente qual que é o sentimento do investidor? Eu não quero vender no prejuízo, né? Todo mundo reluta ali a vender no prejuízo. Se teve um lucrinho rápido, o cara já quer logo garantir, mas na hora que tá perdendo, o pessoal reluta a vender. E talvez é até uma boa estratégia você saber que você tá perdendo, mesmo que você queira manter esse ativo em carteira, você pode vender para registrar ali um prejuízo, e aí você recompra esse ativo, porque você vai ter prejuízo acumulado. Daí esse prejuízo acumulado você pode abater de lucros futuros. Então você até pode, enfim, óbvio, né? Se você realmente quiser vender, às vezes trocar de ativo, não é porque você está vendendo no prejuízo que é necessariamente uma coisa ruim, porque pelo menos você consegue abater o prejuízo dos lucros futuros. Então pode fazer sentido sim. Não, perfeito, ó. E tem uma pergunta que legal aqui, já pegando pergunta. Galera, comentem de que localidade você se encontra. Tem muita gente que é aqui de São Paulo, que é da Bahia, que é de Recife, que é de fora do país e acompanha aqui o Tubacast. Então já comenta de qual cidade você está falando, né? E tem uma pergunta legal aqui do Guilherme Araújo. Aí ele, se eu não vender e tiver renda menor que 28 mil, preciso declarar? E quanto ao exterior, só quando vende também? Olha, é importante essa pergunta, porque o que acontece? Para a Receita Federal, você tem lá a regra da sua renda mínima, porém, o que vai por fora disso é se você tem investimentos. Então, mesmo que você tenha ali abaixo da renda mínima para, de fato, precisar fazer a declaração e você tem investimentos na Bolsa, você acaba precisando sim fazer a declaração. Então, tem que declarar. E muita gente, eu até entendo porque o pessoal não quer declarar ou quer evitar, porque dá trabalho e tudo mais. Só que a gente está vindo justamente para mudar isso. Deixar esse processo da declaração muito mais simples, muito mais fácil. E também, esse momento é um momento interessante até para quem investe, para conseguir acompanhar ali a sua evolução patrimonial, né? Então, e aí, tendo tudo facilitado que a gente está fazendo na nossa plataforma, que a gente vai lançar muito em breve todas as funções do IR anual, vai ficar bastante claro isso, tá? Então, precisa sim declarar. Investimentos lá fora também precisa declarar, mesmo que você, enfim, venda menos dos 35 mil reais equivalentes ali por mês, né? E que você não tenha que realmente pagar imposto. Mas tem que declarar bonitinho ali, né? Não tem necessariamente você tem que pagar alguma coisa. Exatamente. Essa é uma coisa também que o pessoal acaba confundindo muito, que é a questão da... Uma coisa é calcular e pagar o imposto que você precisa fazer toda vez que você realmente faz uma venda, e outra coisa é declarar, né? Declarar é basicamente você, de novo, acabar falando para a Receita, falando, olha, no último ano aconteceu isso, isso e isso. É quase que uma prestação de contas, né? Para ela olhar ali e ver se faz sentido a sua evolução patrimonial e tudo mais. E não tem que ter medo da Receita, não tem que fazer nada. É um processo que, se você faz da forma correta, faz da forma facilitada que a gente quer fazer, acaba ficando bem interessante, porque é pelo menos um momento ali que você consegue avaliar, né? Putz, será que eu estou realmente investindo mais? Isso está me rendendo alguns frutos, né? Você consegue ali
E tem as estratégias para até abater, você conseguir ou reduzir o que você tem que pagar de imposto para quem tiver que pagar imposto, ou, por exemplo, abater, né, ali, você conseguir bombar a sua restituição, né? A estratégia mais comum é de você investir lá no PGBL, que você consegue diferir o pagamento do seu imposto, né? Então, qual que é essa estratégia? Basicamente, vamos supor que você tenha uma renda de, sei lá, de 100 mil reais no ano, e aí você tem até 12% da sua renda tributável no ano para investir no PGBL. Quando você investe no PGBL, você basicamente está investindo em um fundo. Qual que é a preocupação aqui que o investidor tem que ter? Cuidado com os fundos, principalmente dos grandes bancos. Por quê? Porque geralmente eles cobram taxas muito altas para só colocar o dinheiro lá na Selic. Daí não vale a pena. Mas como o mercado está se desenvolvendo, está evoluindo, você encontra bons fundos e que faz sentido você adotar essa estratégia. E aí o que acontece? Você vai conseguir abater do valor que você teria que pagar de imposto esses 12%, e aí você joga lá para frente. Só que precisa realmente ter um planejamento, porque daí só vai fazer sentido você manter esse investimento por pelo menos 8 anos. Então, por conta que a alíquota do imposto de renda, se você saca antes desse período, né, se você adotar a alíquota regressiva, ela vai caindo, que é o que faz sentido, né, ela vai caindo com o passar do tempo, aí até chegar ao mínimo, que após 8 anos, se eu não me engano, é 10%. Só que aí ele incide não só sobre o rendimento do investimento que você colocou, mas também sobre o valor total, porque você deixou de pagar esse imposto lá atrás. Só que esse valor de imposto lá atrás, em tese, você seria tributado, se for aí a regra comum, né, até os 27,5. Então você deixa de pagar imposto sobre 27,5, né, sobre esse montante, e vai ser tributado lá na frente, mas só 10%, né? Em relação a 10%. Vale a pena, requer planejamento. Sim, mas é só ir lá e comprar, não, né? Mas é uma forma de você, de fato, pagar menos imposto ali, enfim. E totalmente legal, né? E aí até te ajuda a fazer esse tipo de planejamento. Só que qual que é o problema? Na maior parte dos casos, por exemplo, se você pega fundos de grandes bancos como o Brasilprev, pessoal, tem que comparar com pelo menos a poupança ou um CDI, porque na época que eu fazia consultoria financeira com uma certa frequência, geralmente eu recebia, eu pegava vários casos que a pessoa foi aplicando nesses fundos, só que nunca analisou, nunca comparou, nunca nem teve um pouco de interesse. E aí, em muitos casos, ter deixado o dinheiro na poupança seria mais vantajoso, porque esses fundos cobravam taxas exorbitantes, tipo 3%, 4%. Nossa. É muito alto mesmo. Então, e hoje no Brasil ainda, né, os dois maiores investimentos mais populares, um é a Previdência, o outro é a poupança. Então, enfim, tem que fazer uma liçãozinha de casa rápida, mas... pra qualquer um, né? Tendo planejamento. Exatamente, pra qualquer um, e pra muita gente vai acabar fazendo sentido, e aí você consegue bombar ali a restituição e tal. É bem interessante, mas não adianta, sei lá, comprar gato por lebre aí que vai acabar fazendo besteira. Vai sendo um prejuízo, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.